Caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que no dia de hoje nos reúne para meditarmos a sua palavra, para meditarmos o Evangelho. É sempre bom louvarmos e agradecermos ao Senhor e receber dele a sua mensagem através da Sagrada Escritura, através de sua palavra, que é luz para o nosso caminho. Hoje, 29 de outubro, estamos aí vivenciando a sexta-feira da 30ª semana do Tempo Comum. E hoje, juntamente com você, juntamente com sua família, vamos meditarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e o despediu. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num buraco, não o tira logo, mesmo que seja dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, irmãs, amadas famílias, a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Ao se deparar com um ser humano sofredor, Jesus deixava de lado os casuísmos legais e se antecipava para curá-los. Ele não se perguntava se era ou não sábado, quando tomava a decisão de curar alguém. Perceba que pouco lhe importava saber se era permitido ou proibido curar naquele dia. Seu único propósito era socorrer quem estava atribulado pelos sofrimentos e, sobretudo, aliviá-lo. É preciso, amados irmãos e irmãs, entender em que se fundamenta a liberdade de Jesus diante da tradição religiosa. No caso do repouso sabático, ele o entende na perspectiva da intenção original de Deus quando o instituiu. O Deuteronômio relaciona esse repouso com a escravidão egípcia. Lembra-te, Israel, de tua escravidão no Egito, de onde o Senhor te libertou, com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor manda-te guardar o sábado. Descansar no sábado era, pois, uma forma de preservar a dignidade humana contra o avivamento da opressão e da escravidão. Era a celebração da libertação da obra da misericórdia divina. Portanto, caros irmãos e irmãs, apesar do silêncio dos mestres da lei e dos fariseus, Jesus sabia o que estava escondido na sua mente. Por isso, propositadamente, tomou a mão daquele homem hidrópico que sofre de hidropsia, ou seja, doença que consiste no acúmulo de água no corpo, e o curou. Jesus não escolhia dia nem lugar para envolver-se com aquele que dele se aproximava. Pelo contrário, Jesus até os procurava com um olhar, e mesmo sem que o pedisse, eles o tocavam e curavam, ainda que fosse em dia de sábado. Caros irmãos e irmãs, amadas famílias, neste Evangelho, Jesus nos ensina a sermos coerentes nas nossas atitudes e não deixar para depois o bem que poderemos fazer hoje no agora. O dia de sábado para nós, hoje, poderá significar também algo que o mundo recrimina, algo que o mundo proíbe que o façamos, e por isso barramos o bem
que poderia acontecer. Barramos o bem que poderia ser efetuado, executado. Quantas vezes, amados irmãos e irmãs, deixamos de realizar alguma boa obra porque o dia não nos é conveniente ou porque as regras do mundo não nos permitem fazê-lo. Temos medo até de ajudar alguém porque podemos estar caindo em alguma emboscada e nem sequer paramos para escutar as pessoas que nos procuram, até mesmo quando estamos na igreja, ou muito ocupados e ocupadas nas nossas orações. Apesar de já ter descoberto o reino de Deus e de querer servir ao Senhor, nós ainda damos muito créditos às normas dos homens, aos comentários das pessoas que observam as nossas ações. Portanto, demonstramos muita preocupação em dar satisfação aos outros e ainda não temos consciência de que, primeiramente, precisamos dar satisfação a Deus que sonda o nosso coração e conhece assim os nossos motivos. O que fazemos ou deixamos de fazer por omissão, o que pensamos, o que julgamos, o que maquinamos, está posto à vista de Deus e não poderemos assim esconder dele. Caros irmãos e irmãs, você tem tido medo de ajudar as pessoas para não se envolver em algum trama? Qual será o dia ideal para se fazer o bem? Reflita isso no dia de hoje, meu irmão, minha irmã. Você tem medo de comentários maldosos quando faz o bem em dia de sábado? Na sua realidade, o que poderá ser o dia de sábado? Medite e peça ao Pai, peça a esse Deus de bondade que possa nos dispor a manifestar o nosso amor a quem precisa de nós, sem incentivar justificativa para nos dispersar desta obrigação urgente. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deixo a todos vocês, amados irmãos e irmãs, queridas famílias, um abraço fraterno. E que tenhamos todos assim uma sexta-feira abençoada, uma sexta-feira repleta da graça do Senhor. E que desça sobre todos vós, sobre as suas famílias, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.